não demoro dentro dos olhos de ninguém. Tornei-me um homem que sabe onde pisa, calcula desvios, mas não sabe o que dizer sobre o que precisa. No mar de carros e retinas, na luz subterrânea dos metrôs, passo despercebido. É essa a urbanidade solitária que nos habita. Nos labirintos impessoais da cidade e das redes, percorrem pessoas com a intenção de ser. Existem enquanto ideia apenas, entregando o corpo para preencher ausências que só aumentam. Eu comecei a entender que existe nesse nosso vulnerável presente uma farsa. A alma escapa pelos olhos para pousar em paisagens sólidas, buscando uma suspensão da existência. É desse tipo de farsa poética, não sei, que nasce Sebastian. No filme de Mikko Makela, começamos exatamente assim, com uma invenção. Um nome, uma imagem, uma ficção para nos amparar da realidade. Max, o escritor de 25 anos, inventa Sebastian não apenas como um pseudônimo, mas como um exorcismo para a vergonha e a culpa que o atravessam. Max busca uma voz, e Sebastian é esse corpo que se torna a voz de outros. Um tipo de eco de desejos anônimos em quartos de hotel. O Max, ele depende da imagem criada, do simulacro esculpido nos perfis virtuais para sexo casual. Esse corpo, que é tanto real como é inventado, torna-se um tipo de capital estético. Tem um artigo de Pereira e Airosa que se coloca que o gasto com aparência é mesmo um investimento, cujo retorno é o reconhecimento da sociedade e a aproximação de um ideal de beleza compartilhado. No caso de Sebastian, essa vaidade parece até uma armadura. O corpo deixa de ser cultivado para si e passa a ser para outros, de forma consciente ou não. E, sei lá, se a gente meter um pouco o Zygmunt Bauman nisso, nós vivemos atualmente, ou já há muito tempo, a plataformização do trabalho, onde a subjetividade é moldada também pelo algoritmo. O Bauman discute que as inovações tecnológicas encurtam a distância entre o impulso e a sua satisfação, fazendo com que a passagem de um para o outro seja mais rápida e menos trabalhosa. E o sexo episódico evita que um parceiro exija mais do que o encontro casual permite. E para o Max, no caso aqui, a repetição é a única concretude. De novo, de novo, de novo, ele liga, ele escolhe, ele anseia e decepciona-se. Por trás da performance há um eu que se esconde. O olhar de Max é sorrateiro, cabisbaixo, parece sempre refletir a vergonha que o Didier Eribon tanto fala. Sua escrita, a escrita de Max, no início é esse esconderijo. Ao narrar Sebastian em terceira pessoa, ele observa a própria vida como a de um estranho. Mas essa busca por essa verdade não é solitária. O Max, ele admira e carrega a referência de Noites Felinas do Cyril Collard, uma obra que transforma o risco e o desejo sem freios em arte. Collard serve como guia. É a validação de que o relato de alegria, como o próprio Sebastian Max fala no filme, e a história queer podem ser transmitidas, apesar da homofobia. Sebastian é a ficção determinada que deseja futuro e independência. E o livro de Collard é a prova de que essa autenticidade pode ser publicada. Um escritor brasileiro contemporâneo, Bernardo Carvalho,
que é um romance chamado Simpatia pelo Demônio. Em um determinado momento, pelo que eu lembro, no livro, algum personagem fala alguma coisa de como a ficção se desfaz no instante em que se revela. E para mim, o Max, ao se proteger, ele tenta impedir essa revelação. Contudo, a arte obtém o que a neurose não consegue, né? A liberação do registro fantástico, como se a ficção fosse um exorcismo. E a virada acontece na vulnerabilidade. Primeiro, a violência de um cliente que quebra a ilusão de controle do Max. Depois, o cuidado que ele recebe de um outro cliente que ressignifica isso. O encontro com o homem mais velho, no filme, parece ser um ponto de inflexão. É um corpo com história e afeto inesperado. O Max compreende que o seu corpo jovem pode ser mais do que mercadoria. Pode ser um ponto de conexão e transmissão de uma cultura queer que ele desconhecia. Ao descobrir o risco e distinguir o que é cuidado, o Max começa pela primeira vez a escrever em primeira pessoa. A autoficção torna-se uma integração psicológica. O eu que ele assume na página é o eu mesmo que ele finalmente se permite ser. As palavras, que antes eram um esconderijo, tornam-se sua verdade. É quando Sebastian olha para Max e diz eu pela primeira vez. E quando Max olha para frente, para nós, na última cena, é a primeira vez que ele olha para si. Ele se constrói, palavra por palavra, com a coragem de finalmente dizer eu.